A gente te conta que se a renda fixa vinha sendo aí a grande protagonista do ano, com captação líquida acumulada de 93 bilhões e meio de reais até setembro, o mês de agosto foi diferente, tá? Pela primeira vez em 2025, a categoria registrou resgates expressivos da ordem de 22,2 bilhões de reais, segundo o levantamento feito pela Databay. Quem vai comentar essa pesquisa, a gente vai conversar agora, inclusive, com Guilherme Carter, diretor da Databay. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Muriel. Primeiramente, eu agradeço aí pelo convite mais uma vez, né? É sempre bom conversar sobre o que a gente gosta, né? Pois é, e eu quero muito entender o que aconteceu especificamente em agosto para a gente ter essa virada de chave aí da renda fixa. Vamos lá, vamos ver se realmente é uma Se é, virada né? de chave. Então, se a gente pegar o ano de 25, ele tem se mostrado um dos anos mais aí desafiadores para essa indústria de fundos, né? E nós temos aí um cenário, lógico, de juros persistentemente elevados, certezas fiscais, instabilidade internacional, acho que vocês vêm aí fazendo um ótimo trabalho de cobertura disso. Então, nesse contexto, a gente vê que o investidor ele tem buscado mais previsibilidade e segurança, né? Pelo menos ali no acumulado do ano, né? Então, claramente explica a força da renda fixa ao longo deste ano, tá? Agora, os números da Databay mostraram isso no ano com clareza, né? Então, de janeiro a setembro, se a gente pegar os números, os fundos de ações eles registraram ali resgates líquidos, né? Que é a diferenciação entre a captação e o resgate. Então, resgates líquidos de 42 bilhões de reais, né? Enquanto os multimercados perderam aí cerca de 77 bilhões no ano, né? Então, ou seja, uma verdadeira fuga aí para os fundos de risco. Mas, como você bem disse, agora em agosto a gente teve um ponto, vamos dizer assim, de virada parcial, né? Então, pela primeira vez no ano, a gente viu que os multimercados captaram, então foram uma captação aí de quase 10 bilhões no mês de agosto. Isso acho que indica, acho, em grande parte, assim, que os investidores talvez tenham voltado a enxergar, talvez com esse juro com um patamar tão elevado, uma inflexão, uma flexão nesse juro e voltar a ver a chance de ganhar dinheiro, né? Mais do que a renda fixa nesse tipo de classe de investimento. E, bem que você falou por outro lado, em agosto a gente teve a renda fixa com alguma coisa inédita, que foi um saque, né, vamos dizer assim, né, a diferença entre captação e resgate, resgates líquidos na ordem de 22 bilhões de reais. Né? Então, esse movimento, ele refletiu na recuperação da Bolsa, né? Então, a gente tem a Bolsa hoje negociando aí 145, 146 mil pontos, né? Em dólar ainda é um número que, vamos dizer assim, não está na máxima histórica, a gente já viu a Bolsa a 40 mil pontos em dólar, a gente está fazendo uma conta aí meio rápida, 27 mil pontos em dólar, e acho que, assim, de maneira geral, o apetite pode ter voltado um pouco de risco, né? Ainda assim, né, acho que, assim, no acumulado do ano, a renda fixa, ela disparada está na liderança, né? Ela tem ali mais de 23, de 93 bilhões de captação líquida no ano, né? Então ainda continua se mostrando um porto seguro ali do investidor, né? Quando a gente olha no fluxo da bolsa, que é um dado que também corrobora com o que a gente está olhando, a gente está olhando o fluxo dos fundos, a gente olhar o fluxo de investimentos da B3, os estrangeiros, né, por tipo de investidor, eles tiveram um comportamento meio que variado ao longo do ano, né? Eles entraram forte em maio, em junho, saíram em julho, muito por conta da conversa que vocês estavam agora televisionando, por conta das tarifas, né, do presidente Donald Trump ao Brasil, né, aos produtos brasileiros. E depois os investidores estrangeiros eles voltaram meio que parcialmente, tímidos ainda em agosto, setembro, né? Já os institucionais, quando a gente pega esses investidores, dentro do fluxo de bolsa deles, foi realmente uma postura muito defensiva ao longo do ano. Então foram 36 bilhões ali de resgates. O que mostra isso para a gente, né? Eu acho que assim a cautela ela segue prevalecendo. O investidor brasileiro ele ainda está conservador, né? Mas não totalmente fechado. A gente vê ali talvez essa inflexão agora. Ele está talvez ali olhando algumas alternativas de maior risco, tá? Em resumo geral, assim, só para fechar aqui essa parte do estudo, a renda fixa ela continua no ano soberano, né? Mas acho que o mercado de capitais ainda aguarda espaço para alguns movimentos, vamos dizer assim, pontuais em direção a essa tomada de risco, né? E na nossa visão, acho que o futuro ele vai depender, sobretudo aqui, olhando para o Brasil,
a evolução da nossa política monetária e também da capacidade do país aí da gente lidar com os choques externos que a gente viu aí desde a eleição do Donald Trump e, enfim, esses choques vêm também tendo que ser administrados de maneira virtuosa. Pois é, Guilherme, eu queria até entender um pouco mais como que os juros de 15% ao ano têm influenciado realmente os investidores, até o apetite de risco deles, olhando para esse cenário, olhando principalmente para esse restante do ano agora e essa mudança talvez de tendência. Pode ser que não seja uma mudança de tendência, mas pelo menos agosto mostrou que talvez os olhos estejam se voltando para outro caminho. Portanto, eu queria entender um pouco sobre essa relação aí. Como é que vocês estão enxergando esse cenário dos juros, levando em consideração que a tendência é de que pelo menos aí nesse ano a gente continue vendo pelo menos em 15% os juros ao ano? Eu acho que, assim, respondendo à sua pergunta, acho que a gente, ano que vem, tem eleição. Então, assim, a gente tem atravessado um momento, vamos dizer assim, delicado no ambiente político e econômico no Brasil, né? Há expectativa também com as eleições de 2026, né? Mas também tem um alto grau, vamos dizer assim, de cautela. Muitos gestores, que a gente viu até durante a semana, e analistas, já não acreditam, assim, em grandes ralis eleitorais, né? Por quê? Porque o cenário político ele projeta um embate dividido e acirrado, né? Vamos dizer assim, previsível, sem um favorito claro, né? Enquanto isso, né, no plano macro, a gente ainda vê muitos gestores apostando nos juros reais elevados, né? O ambiente externo ele ajuda também a compor esse quadro, né? A gente vê o dólar que deu sinais de enfraquecimento aí ao longo desse ano, que também abre espaço aí para os ativos brasileiros ganharem mais valor relativo, né? A gente viu o dólar na casa dos 6,20 no começo do ano, e hoje a gente está falando aí em dólar, né, em 5,30, 5,40, né, uma queda aí de quase 15%, o que ajuda muito. Tá? Mas, no entanto, porém, contudo, riscos não faltam. Né? A inflação ela ainda preocupa, né? Apesar aí de ter apresentado uma melhora, né? A gente teve uma melhora assim na margem, né, nas projeções de mercado. Se a gente pegar o relatório, o Boletim Focus, divulgado ontem, a gente vai ter aqui que a inflação, a margem lá para 2025 na casa de 4,8, né? E para 2026 teve também uma pequena queda, mas né, de 4,29 para 4,28, algo bem na margem assim. Né? E apesar dessa queda, acho que vale assim a gente destacar que essas previsões elas permanecem ainda acima do teto ali da meta do Banco Central, né? Então, assim, resumidamente, em outras palavras, tem uma tendência moderada, né? É uma tendência ali de um alívio, mas não é suficiente também para descartar o risco de persistência desses preços elevados. Ou seja, o Banco Central, na nossa visão, ele não tem uma margem ampla para grandes cortes no curto prazo, dado que a inflação esperada ainda está elevada, tá? Então, assim, a gente olha alguns setores também como termômetro disso, né, dos juros. Então, se a gente olhar atividades mais sensíveis, como, por exemplo, a de construção civil, no primeiro semestre de 2025, a construção civil ela começou a sentir a pressão, né? Houve uma retração no segundo trimestre e os custos de construção, mais medidos ali pelo INCC, têm subido mais do que a inflação em alguns períodos. E, ao mesmo tempo, em termos de geração de emprego, a construção ela ainda vamos dizer assim, poupadora de mão de obra formal, né? Ela mantém ainda, né? A gente assistiu nos primeiros meses do ano, centenas, né, dezenas de milhares de vagas criadas no setor. Então a gente acredita assim, aqui no Brasil acho que não tem muita a gente olhar o fiscal, dependendo muito lá de fora, e a gente ainda tem, né, para a receita do bolo ficar mais apimentada, né, vamos dizer assim, né, a gente tem eleição ano que vem, então tem uma incerteza maior, né, mas eu acho que a gente pode chegar ao movimento de alguns investidores já tentando, talvez, precificar uma queda de juros para o ano que vem, por conta desses juros estar muito... A gente, pelo menos, acredita aqui, assim como o mercado, que primeiro semestre devemos ter queda de juros. Mas o Brasil, ele não é tão previsível assim, né? Não é mesmo? Exatamente, ainda mais em ano eleitoral. Muito bem, Guilherme Carter, diretor da DataBay, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, viu? Bom trabalho para vocês essa semana. Obrigado, Muriel. Até a próxima. Obrigada, até a próxima.